Olá, estudante! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio. Meu nome é Magno Andrade, nós estamos falando do conteúdo relativo ao PET 3 e à semana 3. Então, se você tem o seu PET aí em mãos, corre lá, pega ele e abre lá no início da semana 3 para você acompanhar essa aula comigo, beleza? Bom, lá no seu PET e também aqui, o assunto da semana 3 é os conectivos. Exatamente isso, os conectivos, a ideia de conectar. E a gente vai ver como que isso funciona dentro do texto, tá? Na aula de hoje, nós iremos reconhecer os meios de construir as conexões entre palavras, frases, períodos e parágrafos em um texto. Veja bem, então, a quantidade de coisas que os conectivos podem ligar. Eles ligam uma palavra a outra, estabelecendo sentido dentro daquela expressão. Eles ligam frases, a outras, estabelecendo também uma ideia que é passada por meio daquele conjunto de frases, por meio daquele conjunto de períodos, e eles conectam ainda as partes maiores do texto, que são os parágrafos. Então, os conectivos justamente têm essa ideia de trazer conectividade ao texto. E essa conectividade que eu estou falando não é de internet não, tá, gente? De deixar você conectado ao mundo virtual, não. Mas é uma conexão de ideias, uma conexão de informações, tá bom? Vamos lá. Bom, eu trouxe aqui essa imagem, e essa imagem também está no plano de estudo tutorado de vocês, tá? Essa imagem aqui, essa ilustração, foi eu mesmo que fiz, gente. Eu me senti muito artista quando eu fiz essa imagem, embora eu não desenhei, eu fiz no computador mesmo, Só montei, então fui só um pouquinho artista. Essa imagem aqui, ela traz justamente a ideia da conexão. E isso é algo que tem em todos os lugares. Na sua casa aí, com certeza tem essa conexão que é feita entre os canos, entre a tubulação aí de água, que vai ligar a caixa d'água à casa e, consequentemente, à torneira. Se por um acaso a gente fecha, ou tira, ou quebra uma dessas conexões, o que vai acontecer? Obviamente, o conteúdo da caixa d'água não vai chegar ao destino dela. Há um rompimento dessa conexão. E quando a gente pensa na conexão referente aos textos, nós estamos falando da mesma coisa. Às vezes, se você deixa de usar uma preposição, se você deixa de usar uma conjunção dentro do seu texto para fazer as devidas ligações, isso pode romper com o entendimento que o leitor estava construindo acerca do seu texto. A conexão, quando a gente pensa em conectivos, nós estamos pensando em algo muito importante dentro dos textos. Parece ser bobeira, parece ser só um utensílio para deixar o texto mais bonito, mas não é, gente. De tanto que, quando a gente pensa no Exame Nacional do Ensino Médio, nós temos uma competência destinada essencialmente a avaliar o uso de conectivos dentro do seu texto, que é a competência 4, que nós teremos uma aula específica sobre a competência 4 daqui a pouquinho, e que você vai poder ver toda a dimensão dessa análise referente ao uso de conectivos, tá? Então, conectar o texto não é algo que eu posso deixar, pensar por último, fazer se der. É algo que você deve pensar
que você deve estruturar junto do momento que você está planejando o seu texto. Eu aconselho os alunos que vão fazer o Enem, chegou, abriu o caderno de questões, viu o tema da redação, já vai lá no cantinho e anota os conectivos que você sabe. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns conectivos que vocês podem usar. Já anota os conectivos, primeiro, para que você não esqueça na hora de escrever, não dê branco. E segundo, para que você tenha também uma diversidade na hora de usar os conectivos, tá? Porque isso realmente é avaliado e vale 200 pontos dentro da avaliação do Enem. Bom, vamos lá. Conectar um texto significa utilizar de preposições, conjunções, pronomes, advérbios e suas locuções correspondentes para ligar palavras, orações e parágrafos de um texto, promovendo a coesão textual. Então, quando a gente pensa em conectar o texto, nós estamos pensando na coesão textual. A coesão é quando eu utilizo de mecanismos linguísticos para poder criar, estabelecer sentido dentro do meu texto. É quando eu uso, então, dos elementos gramaticais para poder estabelecer um sentido dentro do meu texto, tá? Vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui um quadro contendo algumas classes de palavras e as suas locuções que são considerados conectivos e que você pode utilizar no seu texto. Uma dica: gente, aproveita esse quadro aqui, já tira uma foto, já tira um print na hora que o diretor colocar ela na tela grande aí na sua TV. Tira uma foto, tira um print aí e guarde, consulte. Olha aí, tá na tela grande, vocês vão ver, vai ter tirar um print com o Daniel lindo, maravilhoso ali, vocês vão ter o Daniel para sempre. E além disso, de quebra, vocês vão ter todas essas classes de palavras utilizadas como conectivos para você poder consultar na hora de escrever o seu texto. Então vamos lá, olha. As preposições. As preposições, gente, é uma classe de palavra fixa. Então ela está aqui fixa, pronto. Se você decorar essas preposições aqui, você vai decorar todas as preposições na língua portuguesa. São essas, não muda, tá? Então, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz, tudo isso são preposições. E aí a gente tem também a elisão, né? A junção de uma preposição com um artigo que vai formar uma outra coisa. Por exemplo, o em. Quando eu junto o em mais o artigo feminino a, eu formo na. Então, normalmente você não fala em a casa, você fala na casa. E esse na é justamente a junção da preposição com o artigo, tá? O da também é a junção da preposição com o artigo, e então você deve se atentar a isso. E aí nós temos as locuções. As locuções é quando eu tenho uma classe de palavras e aí eu tenho a construção de expressões que têm o mesmo valor dessa classe de palavras. Então, aqui na preposição, nós temos o por meio de, acerca de, a despeito de, a acessão de, a fim de. Tudo isso aqui, na ideia da preposição, você pode e deve utilizar no seu texto, tá? Bom, cada uma dessas preposições e dessas locuções, elas têm um sentido, elas têm um objetivo, tá? O por meio de, por exemplo, é um conectivo excelente para você utilizar na construção da sua redação,
lá na parte da proposta de intervenção. Toda vez que eu vou ensinar a proposta de intervenção, que eu falo dos 5 itens que deve ter numa proposta de intervenção e que eu explico para os alunos, para as alunas, o que é o modo, o como fazer aquela ação, eu falo com o pessoal, utilize o por meio de. Porque quando eu utilizo desse conectivo, eu deixo claro para o meu leitor, naquele momento, que eu estou falando do como, qual é o meio que o meu agente utilizará para realizar a ação, tá? As conjunções. Conjunção, ao contrário da preposição, não é fixa. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas conjunções, mas existem diversas outras. Então, eu sei que você já tirou o print aí, ou a foto, mas você pode também consultar na internet, e aí você normalmente acha com facilidade na internet um quadro com as conjunções e o sentido dessas conjunções, tá? Por exemplo, a conjunção e. Normalmente, ela é utilizada como uma conjunção aditiva. Ela vai adicionar uma informação ao texto, tá? E aí, todas essas outras conjunções, nem, mas, porém ou portanto, assim, logo, pois, contudo, todavia, se, como, conforme. Viu que eu até coloquei 3 pontinhos aqui? Porque não termina por aqui. Todas essas conjunções, elas podem e devem ser utilizadas no seu texto e você precisa de saber o sentido de cada uma delas para que você não utilize de forma incorreta. Tem muito aluno que quer dar a ideia de conclusão e utilizam contudo, utilizam porém. Só que o contudo e o porém tem a ideia de adversidade. É uma conjunção adversativa, ou seja, que vai dar ao texto uma ideia, vai introduzir uma ideia contrária àquela que foi dita anteriormente. E aí as locuções conjuntivas nós temos desde que, já, se bem que, ainda que, à medida que, mas também. E aí não acaba por aqui não. Já prepara a câmera aí ou então o seu print, porque a gente tem mais classe de palavras aqui que você pode utilizar na criação, na elaboração do seu texto. Então, os advérbios e os pronomes também funcionam como conectivos no seu texto, tá? Vamos lá, ó. Aproveita que está na tela, já tira seu print, já tira sua foto. Advérbio hoje, já, afinal, agora, amanhã, a miúde, antes, enfim, entrementes, ainda, jamais, nunca, sempre, doravante, outrora, primeiramente, imediatamente, e as suas locuções. Em breve, logo mais, à tarde, à noite, em cima, por perto, ao lado, à direita. Percebam que eu também coloquei 3 pontinhos, porque os advérbios e suas locuções não param por aqui, tá? E aí, existe muita coisa que a gente realmente não sabe o significado. Por exemplo, entrementes, doravante. O que significa essas coisas? Não vou contar. Vou deixar a curiosidade para você poder consultar. Porque a partir do momento que você mesmo consulta, que você mesmo lê e busca essa informação, a chance de você guardar essa informação é maior. E aí, sabendo o significado, a função desses advérbios, com certeza você vai conseguir utilizá-los na sua redação, tá? E aí tem os pronomes. Eu trouxe aqui essencialmente os pronomes demonstrativos e tem alguns pronomes aqui embaixo também que não são os demonstrativos, me perdoe. Então, este, esta, estes, estas, isto, esse, essa, esses, essas, isso, aquele, aquela, aqueles, aquelas, algum, nenhum, qual, e as suas locuções. Cada qual, alguma coisa, qualquer um, quem quer, diversas locuções. Vejam também os 3 pontinhos, porque não acaba por aqui. O que eu quis fazer trazendo este quadro para vocês, gente?
mostrar como que algumas classes de palavras podem ser utilizadas no seu texto como conectivos e a importância de você utilizá-las. Nós vamos ver na prática um pouquinho como que isso funciona, tá? Vamos fazer alguma atividade sobre este assunto. Bom, na frase, dessa forma, o governo deve intervir na situação, agindo de modo a resolver os problemas de desigualdades sociais no país. O conector destacado tem a ideia de quê? Então, o conector destacado é o dessa forma. E aí, dessa forma, tem a ideia de conclusão, contraposição, conformidade, soma ou condição. Claro, o dessa forma sempre deve ser utilizado na ideia de conclusão, tá? Conclusão da ideia, conclusão do parágrafo. Então, você pode utilizar essa conjunção aqui no início do seu parágrafo de conclusão ou no início da frase conclusiva de algum dos seus parágrafos, porque o dessa forma passa a ideia de conclusão, tá? Continuando. Na frase, os níveis de desigualdade social na cidade são grandes. Devemos reconhecer que tem diminuído nos últimos anos. Qual conectivo seria o ideal para ligar as duas ideias apresentadas no período? Para que a gente entenda qual conectivo deve se utilizar, nós precisamos de entender o conteúdo dessas frases. O primeiro período, então, o primeiro trecho fala: os níveis de desigualdade social na cidade são grandes. Então, eu tenho uma afirmação de que existe desigualdade e que esse nível de desigualdade é grande. O segundo trecho diz: devemos reconhecer que tem diminuído nos últimos anos. Então, se eu tenho uma primeira ideia e eu tenho uma segunda ideia que é contrária, que é diferente, que é adversa à minha primeira ideia, eu só posso utilizar aqui um conectivo, no caso aqui uma classe de palavras, a conjunção adversativa. E aí pode ser várias. Você pode usar aqui o mas, você pode usar aqui o porém, você pode, vou escrever aqui embaixo, tá, gente? O contudo. Você pode usar o entretanto. Então, todas essas conjunções aqui... Gente, esse meu porém ficou feio, tá? Mas é porém. Então, todas essas conjunções aqui, você pode utilizar neste contexto, porque são conjunções adversativas. E aí, portanto, eles vão dar a ideia de que eu tenho uma ideia que já foi dada, e eu tenho uma outra ideia aqui que é contrária à que foi dita anteriormente. Beleza? Vamos continuar então. Bom, no enunciado lê-se: a língua que falamos é um bem, se considerarmos bens as coisas úteis ao homem. O termo negritado, segundo Cunha e Sintra, que são gramáticos, tem o valor de de uma construção linguística que apresenta relação causal, ou seja, de causa, sintagma com sentido opinativo, que apresenta uma relação de comparação, uma relação comparativa, conectivo com valor de condição, pois indica uma hipótese, então, com sentido de condição. E é justamente a ideia de condição que nós temos aqui. A condição de falarmos que a língua é um bem é considerarmos bens coisas úteis ao homem. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, na aula de hoje, então, nós reconhecemos os meios de construir as conexões entre palavras, frases, períodos e parágrafos em texto.
Aqui estão as minhas referências bibliográficas. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e não perca a aula que eu vou falar sobre competência 4, tá? Até daqui a pouco.